Tudo o que você diz só faz sentido com base na sua suposição de que o mundo é projeção sua. Você admite que está falando de seu mundo pessoal e subjetivo, um mundo que lhe é dado através de seus sentidos e de sua mente. Nessa acepção, cada um de nós vive num mundo projetado por si próprio. Esses mundos particulares mal se tocam. Eles surgem e se fundem no eu sou que está no centro. Mas é claro que, por detrás desses mundos particulares, deve haver um mundo objetivo comum, do qual os mundos particulares são meras sombras. Você nega a existência a esse mundo objetivo, comum a todos? A realidade não é nem subjetiva, nem objetiva, nem mente e nem matéria, nem tempo e nem espaço. Essas divisões necessitam de alguém a quem elas ocorram, um centro separado de consciência. Mas a realidade é tudo e nada, a totalidade e a exclusão, o pleno e o vazio, totalmente consistente, absolutamente paradoxal. Não é possível falar sobre ela, só é possível perder-se nela. Quando se nega a realidade a tudo, chega-se a um resíduo que não pode ser negado. Toda conversa sobre o sábio é sinal de ignorância. É a mente que imagina que não sabe e que, depois, passa a saber. A realidade nada sabe sobre essas contorções. Até mesmo a ideia de Deus como Criador é falsa. Eu devo o meu ser a outro ser? Porque eu sou, tudo é. Como isso seria possível? Uma criança nasce no mundo, e não o mundo na criança. O mundo é velho e a criança é nova. Uma criança nasce no seu mundo. Agora, você nasceu em seu mundo ou seu mundo apareceu para você? Nascer significa criar um mundo ao redor de si como centro. Mas você algum dia criou a si próprio ou alguém o criou? Todos criam um mundo para si e vivem nesse mundo, prisioneiros de sua própria ignorância. Tudo o que temos que fazer é negar a realidade da nossa prisão. Da mesma maneira que o estado de vigília existe em forma de semente durante o sono, o mundo que a criança cria ao nascer já existia antes de seu nascimento. Com quem está a semente? Com aquele que é a testemunha do nascimento e da morte, mas não nasce nem morre. Apenas ele é a semente da criação e também seu resíduo. Não peça à mente para confirmar o que está além da mente. A experiência direta é a única confirmação válida. Bem, eu sou médico por profissão. Comecei com cirurgia, passei à psiquiatria e escrevi alguns livros sobre saúde mental e cura pela fé. Vim a você aprender as leis da saúde espiritual. Quando você tenta curar um paciente, o que exatamente você está tentando curar? O que é cura? Quando se pode dizer que um homem está curado? Tento curar o corpo e também aprimorar o vínculo entre o corpo e a mente. Tento também corrigir a mente. Você investigou a conexão entre o corpo e a mente? Em que ponto eles se conectam? Entre o corpo e a consciência interna está a mente. O corpo não é feito de comida? E pode haver mente sem comida? O corpo é construído e mantido pelos alimentos. Sem alimento, a mente em geral enfraquece, mas a mente não é apenas comida. Há um fator transformador que cria a mente no corpo. Qual é esse fator transformador? Da mesma forma que a madeira produz fogo, que não é madeira, o corpo produz a mente, que não é corpo. Mas a quem a mente aparece? Quem percebe os pensamentos e os sentimentos a que você chama de mente? A madeira, a fogo,
e há aquele que desfruta do fogo. Quem desfruta da mente? Esse que desfruta também é resultado da comida ou é independente dela? Quem percebe é independente. Como você sabe? Fale a partir de sua própria experiência. Você não é o corpo nem a mente. Você é quem o diz. Como você sabe disso? Na verdade, não sei. Suponho que seja assim. A verdade é permanente. O real nunca muda. O que muda não é real. O que é real não muda. O que existe em você que não muda? Enquanto houver comida, há corpo e mente. Quando a comida para de vir, o corpo morre e a mente se dissolve. Mas o observador perece? Suponho que não, mas não tenho prova. Você mesmo é a prova. Você não tem nem precisa de outra prova. Você é você mesmo. Conhece a si mesmo e ama a si mesmo. Tudo o que a mente faz, seja o que for, é pelo amor que você tem a si mesmo. A própria natureza do ser é amor. Ele é amado, amoroso e digno de amor. É o ser que faz com que o corpo e a mente sejam tão interessantes, tão queridos. A própria atenção dada a eles vem do ser. Se o ser não é o corpo nem a mente, ele pode existir sem o corpo e a mente? Sim, pode. Que o ser é independente do corpo e da mente é fato confirmado por experiência. Ele é ser, consciência e bem-aventurança. A consciência do ser é bem-aventurança. Isso pode ser fato confirmado pela experiência para você, mas esse não é o meu caso. Como posso chegar a ter essa experiência? Que prática seguir? Que exercícios adotar? Para saber que você não é o corpo nem a mente, observe a si mesmo constantemente e viva sem se deixar afetar pelo corpo e pela mente, com indiferença total, como se você estivesse morto, o que significa que nem o corpo nem a mente são assuntos de seu interesse. Isso é perigoso. Não estou pedindo a você que cometa suicídio, nem você seria capaz disso. Você só pode matar o corpo, você não consegue estancar os processos mentais, nem por fim a pessoa que você acredita ser. Apenas permaneça indiferente. Essa total indiferença e desinteresse para com o corpo e a mente é a melhor prova de que, no cerne de seu ser, você não é corpo nem mente. Talvez você não consiga mudar o que acontece ao corpo e à mente, mas é sempre possível parar de imaginar que você é o corpo e a mente. Aconteça o que acontecer, lembre-se de que apenas seu corpo e sua mente são afetados, não você. Quanto mais você se dedicar a lembrar do que deve ser lembrado, mais rapidamente você verá a si próprio como você realmente é, pois a memória se transformará em experiência. A dedicação revela o ser. O que é imaginado, o que é objeto de sua vontade, acaba por se tornar realidade. Aí reside tanto o perigo quanto a saída. Diga-me, o que você vem fazendo para separar o seu ser real, aquilo que em você é imutável, de seu corpo e de sua mente? Eu sou médico. Estudei muito. Impus a mim mesmo uma disciplina severa de exercícios e jejuns periódicos. E sou vegetariano. Mas no fundo de seu coração, o que você quer? Quero encontrar a realidade. Que preço você está disposto a pagar pela realidade? Qualquer preço? Embora, em tese, eu esteja disposto a pagar qualquer preço, na vida real sou levado a me comportar de maneiras que barram meu caminho à realidade. Os desejos são mais fortes que eu. Intensifique e amplie seus desejos, até que nada além da realidade possa satisfazê-los.
O que é errado não é o desejo, mas sua estreiteza e pequenez. Desejo é devoção. Devote-se por completo ao real, coração eterno do ser. Transforme o desejo em amor. Tudo que você quer é ser feliz. Todos os seus desejos, sejam eles quais forem, são manifestações de seu anseio pela felicidade. Basicamente, você deseja o seu próprio bem. Sei que eu não deveria. Espere, quem disse que você não deveria? O que há de errado em querer ser feliz? O eu tem que desaparecer, eu sei. Mas o eu está aí. Seus desejos estão aí. Seu anseio pela felicidade está aí. Por quê? Porque você ama a si mesmo. Não existe em amar a si mesmo de maneira sábia. O que é errado é amar a si mesmo de maneira estúpida, que o faz sofrer. Ame-se sabiamente. Tanto a indulgência quanto a austeridade visam ao mesmo fim: torná-lo feliz. A indulgência é o caminho estúpido. A austeridade é o caminho sábio. O que é austeridade? Quando você já tiver passado por uma experiência, não passar por ela de novo é austeridade. Abrir mão do desnecessário é austeridade. Não antecipar prazer nem dor é austeridade. Ter as coisas sob permanente controle é austeridade. O desejo em si não é errado. Ele é a própria vida, o impulso a crescer em conhecimento, experiência. Erradas são as escolhas que você faz. Imaginar que essas coisas mínimas, comida, sexo, poder, fama, o farão feliz é enganar a si mesmo. Apenas algo tão vasto e tão profundo quanto seu ser real pode torná-lo verdadeira e permanentemente feliz. Já que não há nada de fundamentalmente errado com o desejo, que é uma expressão do amor a si mesmo, como o desejo deve ser tratado? Viva sua vida de forma inteligente, tendo em mente os interesses de seu ser mais profundo. Afinal de contas, o que você realmente quer? Não pode ser perfeição, pois você já é perfeito. O que você busca é expressar em ação o que você realmente é. Para isso você tem um corpo e uma mente. Assuma-os e coloque-os a seu serviço. Quem é o operador nesse caso? Quem deve assumir o corpo-mente? A mente purificada é a serva fiel do ser. Ela se encarrega dos instrumentos internos e externos e os coloca a serviço de seus propósitos. E quais são esses propósitos? O ser é universal e seus objetivos são universais. Não há nada de pessoal no ser. Viva uma vida ordeira, mas não transforme isso num objetivo em si. Isso é apenas o ponto de partida para aventuras mais altas. Você me aconselha a voltar várias vezes à Índia? Se você for sincero, você não precisa se locomover de um lado para outro. Você é você mesmo, onde quer que você esteja. E você cria seu próprio clima. Locomoção e transporte não lhe trarão a salvação. Você não é o corpo, e arrastar o corpo de um lugar a outro não o levará a parte alguma. Sua mente está livre para vagar pelos 3 mundos. Faça pleno uso dela. Se sou livre, por que ainda estou no corpo? Você não está no corpo, o corpo está em você. A mente está em você. Corpo e mente acontecem a você. Eles estão aí porque você os acha interessantes. Sua própria natureza é a infinita capacidade de deleite. Ela é cheia de entusiasmo e afeição. Ela lança sua radiância sobre tudo o que aparece em seu foco de consciência, e nada é excluído. Ela não conhece nem mal nem feiura. Ela é esperança, confiança e amor. Vocês não sabem o que estão perdendo ao não conhecerem seu verdadeiro ser. Você não é o corpo nem a mente, nem o combustível, nem o fogo. Eles aparecem
e desaparecem segundo suas próprias leis. O que você realmente é, seu verdadeiro ser, você ama. E tudo o que você faz é para a sua própria felicidade. Encontrá-lo, conhecê-lo e amá-lo é seu impulso básico. Desde tempos imemoriais, você se ama, mas nunca de forma sábia. Use seu corpo e sua mente de forma sábia, a serviço do ser. Isso é tudo. Seja fiel a seu próprio ser. Ame-se de forma absoluta. Não finja amar aos outros como a si mesmo. A não ser que você tenha se dado conta de que eles e você são um só, você não conseguirá amá-los. Não finja ser o que você não é. Não rejeite o que você é. Seu amor pelos outros é o resultado e não a causa do autoconhecimento. Sem a realização, nenhuma virtude é genuína. Quando você souber, sem qualquer sombra de dúvida, que a mesma vida flui através de tudo o que é e que você é essa vida, você amará a todos de forma natural e espontânea. Quando você se der conta da profundidade e da plenitude de seu amor por si mesmo, você saberá que todos os seres vivos e o universo inteiro estão incluídos na sua afeição. Mas quando você olha para uma coisa como sendo separado de você, você não consegue amá-la, porque você tem medo dela. A alienação causa medo, e o medo torna a alienação ainda mais profunda. É um círculo vicioso. Apenas a realização pode quebrá-lo. Busque-a de forma resoluta. Os matadores não são yogis, e os yogis não são matadores. Mas não se deveria expressar desaprovação, recusando-se a sentar sobre uma pele? Que ideia! Eu desaprovo o universo inteiro. Por que apenas uma pele?